A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos irmãos, amados do coração de Deus, satisfação mais uma vez de estarmos nesta live, estarmos aqui no intuito de aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero trazer um versículo para a nossa meditação, aliás, 2 versículos, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 14, diz assim: Escreva estas coisas a você, esperando ir vê-lo logo, mas, se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Amém, meus queridos? Olha, meus amados, toda a Bíblia, ela tem riquíssimas lições, e em um momento oportuno como esse, nós queremos falar sobre a Igreja de Cristo. Muitas mensagens já foram pregadas com muita autoridade por muitos homens de Deus, homens estes de uma sabedoria ímpar, homens que têm um grande compromisso com Deus, com a sua palavra. Não vou citar nomes, porque cada um tem aquela pessoa que você se identifica. Não é idolatria, não é pecado nenhum você gostar de alguém que expõe a palavra. Aqueles que são mais um pouco exagerados, aqueles que são um pouco mais acomedidos, aqueles que são mais resguardados, mas cada um tem uma maneira peculiar. Paulo não pregava igual a Apolo não pregava igual a Pedro, tá bom? Mas eu quero falar sobre a Igreja de Cristo, que Paulo vai dizer a Timóteo, que é o baluarte, ou a coluna, os alicerces da verdade. Todos nós já conhecemos algumas passagens bíblicas sobre essa história. Mas, queridos, eu estava a refletir e a perguntar a mim mesmo, em meio a essa turbulência que nós estamos enfrentando, em meio dentro desse barco, a qual as ondas estão altas, falando sobre igreja, não sobre denominação, mas falando sobre a Igreja de Cristo. E eu lembrando aqui, qual é a igreja que vai suportar tudo isso? Qual é a igreja que vai superar todas essas coisas? E eu encontrei aqui algumas características da igreja, que é a igreja do arrebatamento. E aprove a Deus que acontecesse tudo isso. Para quê, irmãos? Para que pregações como o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, estava esquecida? Porque as mensagens hoje, a maioria eram: vamos conquistar, vamos ganhar uma porção dobrada, vamos ganhar dupla honra, não é assim? E parece-me que havia ficado no esquecimento o arrebatamento da igreja, este assunto. Mas qual é a igreja que vai superar tudo isso? Qual é a igreja que vai fazer parte do arrebatamento? A primeira característica da igreja do arrebatamento é a igreja que vive, a igreja que experimentou o verdadeiro arrependimento. O que a igreja de Cristo estava precisando, e foi preciso Jesus balançar a figueira, era o arrependimento, queridos. Vivemos um evangelho um pouco folgado, à moda do cliente, algumas pessoas falsificando o evangelho, e as pessoas movidas por emoção. Eu costumo dizer, e anote aí no seu coração, que o evangelho ele tem 4 características: juízo, poder, alívio, tá certo? Juízo, poder, alívio e arrependimento. Se tirar uma dessas 4 características do Evangelho, o Evangelho é falsificado. Evangelho de alívio, sim, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E parece-me que hoje as pessoas aceitam a Jesus e às vezes ingressam por alguns líderes e são doutrinados por alguns líderes, e as pessoas se tornam mais pesadas do que lá fora. E Evangelho não é isso. Evangelho é para nós livrarmos do peso do pecado. Evangelho de juízo, sim, Jesus pregou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crê será condenado. Evangelho de juízo. Evangelho que mostra o céu, mas que mostra o inferno. Evangelho que mostra a misericórdia, mas também mostra a justiça de Deus e o juízo de Deus. Evangelho de poder, querido. Evangelho para quê? Para transformar. Evangelho de arrependimento. A primeira mensagem de João Batista está lá em Mateus 3:2, foi: arrependei-vos.
A mensagem de Jesus também você encontra em várias passagens, mas o que me chama a atenção é a de Mateus 9,13, quando ele diz: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Você vai ver, queridos, que a mensagem de Cristo também, a mensagem dos apóstolos, lá em Atos 3:19, também era mensagem de arrependimento. Então, a igreja que vai sobreviver toda a esta luta que nós estamos enfrentando é a igreja que experimentou o verdadeiro arrependimento, uma igreja que mudou as suas atitudes. Essa é a igreja que vai fazer parte do arrebatamento. Essa é a igreja que vai enfrentar todas essas lutas e o Senhor vai dar a vitória. Independente de denominação A ou B, independente, porque às vezes, querido, grandes homens ou alguns grandes líderes menosprezam as igrejas menores, chamam até de igrejinha, de bar, de coisa. Não compete a mim fazer isso de maneira nenhuma, porque as pessoas que estão ali aceitaram o evangelho e com sinceridade, aceitaram a Jesus e se arrependeram, a salvação está garantida. Quem sou eu para condená-las? Porque eu tenho 5 mil membros, 10 mil membros, 50 mil membros, por que eu condenar? Por que eu condenar todas essas pessoas? Agora temos cuidado, é claro, lógico e evidente, temos cuidado com a procedência, quem é a pessoa, quem é o líder, o que fez, mas isso não nos dá o direito de condenar as pessoas. Evangelho é evangelho de arrependimento. O que me chama a atenção, naquela parábola, daqueles 2 homens que vão orar, o fariseu e o publicano, o fariseu dizia: eu não sou como este homem, eu dou as minhas esmolas, eu jejum, olha o eu. Enquanto que o publicano batia no peito, não ousava nem levantar os olhos ao céu e batia no peito e dizia assim: ser propício a mim, porque sou pecador. Arrependimento é isso aí, queridos. E a igreja que enfrentou, a igreja que desfrutou, vou usar essa palavra que é a melhor, a igreja que desfruta o arrependimento é uma igreja diferente. É uma igreja que ela não precisa se amoldar ao mundo para conquistar pessoas. O evangelho, ele é atrativo. Jesus disse: olha, quando o Filho do Homem for levantado, eu vou atrair muitos para mim. O evangelho é atrativo e convida ao arrependimento. Observe que a mensagem de João Batista é uma mensagem pesada. Ele estava pregando e as pessoas deixaram os palácios, as casas e foram para onde? Para o deserto ouvir a João. Quando chegaram lá, a mensagem de João é o seguinte: faça uma campanha que você vai receber daqui a 10 dias um carro 0 quilômetro. Não, a mensagem dele foi: arrependei-vos. A mensagem de João não era: o seu nome vai ser soprado nos 4 cantos da terra e você vai ser famoso, você vai ser aplaudido de pé diante da multidão, dos holofotes, nem do tapete vermelho. A mensagem de João foi: arrependei-vos. Então a igreja, ela que vive o verdadeiro arrependimento, essa igreja, ela tem uma característica própria para o arrebatamento, porque não tem arrebatamento sem arrependimento. Arrependimento, todos nós sabemos, nós temos grandes mestres que me escutam. Arrependimento vem de uma ideia de mudança de atitude, mudança de mente, né? Ficou muito comum no meio cristão a expressão metanoia, um giro, uma mudança de direção. Isso é que é arrependimento. Então a primeira característica da igreja, a igreja que vai subir, a igreja que vai enfrentar essas coisas e vai permanecer firmes: irmão Inés, mas se não liberar o governo federal, ou estadual, ou mundial, ou não sei, não liberar a igreja voltar para os templos, a igreja continua sendo igreja. E se destruirmos o templo, a igreja continua sendo igreja. E se nos impedirem de adorarmos, a igreja continua sendo igreja. E se nos matarmos, continuamos louvando a Deus lá na glória. Veja o que aconteceu nos Coliseus romanos. Os irmãos lembram da igreja? Tem até um hino que diz, né? Sempre vou lembrar a bravura dos homens, dos santos, em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais ouvi os louvores dos nossos irmãos. Enfrentavam, né, a fúria de Roma, mas não negavam a sua fé de cristão. Aí ele vai dizer assim: é um exemplo para mim, verdadeira lição. Se nos proibirem, a igreja vai continuar de pé. A igreja do arrependimento. A igreja que não se arrependeu por um trocadilho, ou por um trocado, ou por um bom bocado, um pedaço de pão molhado, ela vende os seus membros com a igreja com tudo. Mas a igreja do arrependimento, ela diz: não, eu não negocio, eu não volto mais para o mundo. Queridos, a segunda característica da igreja do arrebatamento, a igreja que vai passar por todas as lutas que nós estamos enfrentando e que na volta de Cristo nós iremos ouvir o toque da trombeta, é a igreja do avivamento. Quantos milhões e milhões de livros já foram escritos? Nós podemos citar aqui livros maravilhosos, como o livro de Leonardo Ravenhill, Porque Tarda o Pleno Avivamento,
Avivamento Urgente, de Hernando Dias Lopes. Outro de Leonardo Ravenil, Sedentes por Avivamento. Outro também de Hernando Dias Lopes, que é Pentecoste, o Fogo que não se apaga. Se for citar livros aqui, nós vamos passar a tarde toda. Mas quantos livros já foram escritos sobre avivamento? E às vezes a pergunta que não quer calar: o que é avivamento? As pessoas confundem avivamento com movimento. É claro que é impossível nós não ficarmos inertes, só se fôssemos de pedra. É claro que nós levantamos as mãos, nós glorificamos, as lágrimas vêm aos nossos olhos, pulou, tem gente que pula, quem sou eu para dizer se tem o Espírito Santo ou não? Eu não concordo muito com o exagero. Arrependimento, o avivamento é quando nós mudamos de atitude, de postura. Esse é o avivamento. É quando nós apanhamos de um lado e oferecemos ao outro lado da face para bater. Isso é arrependimento, isso é avivamento. Crente avivado, meu querido, está aí um bom exemplo. Eu quero parabenizar todos os nossos amados irmãos que estão distribuindo cestas básicas para as pessoas necessitadas. É avivamento, sim, estamos ajudando. Desde que guarde a sua câmera em casa, né? Não precisa filmar, porque Deus já sabe. Tem gente doando 1 quilo de feijão e fazendo 3 live para mostrar. Não, deixa a sua câmera em casa, esqueça ela, esqueça o celular e faça que o teu pai em secreto te veja. Isso é avivamento também, com sinceridade. Avivamento é quando visitamos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Avivamento também é quando nós paramos para ouvir a singela e sincera palavra de Deus, sem arrodeios. A palavra de Deus, sem nem incremento, nem complemento, não precisa. Isso é avivamento quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. É a igreja do avivamento. A igreja que conserva esse avivamento. Como é que conserva? Como é que se conserva um fogo? Alimentando esse fogo. E como é que se alimenta o fogo? Todos nós sabemos. E o que eu estou dizendo aqui não é nada de novidade, você já sabe. Mas nós precisamos da igreja. A igreja que vai fazer parte do arrebatamento é a igreja do avivamento. Tem um outro hino da harpa que diz assim, se não me engano é o 155, que diz: imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder. No final da estrofe, a última estrofe, se não me falha a memória, vai dizer assim: perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, teu poder e teu poder. Perene é uma coisa que não seca. Os rios perenes, às vezes fica bem pouquinha água, mas está sempre correndo, está sempre fluindo, está sempre em movimento. A perene comunhão, ou seja, o perene avivamento. É a igreja passando por luta, mas continua avivada. É a igreja passando por dificuldade, mas continua glorificando a Deus. É a igreja enclausurada em casa, mas de mão dada com a família. É a igreja com o templo fechado, mas com o coração aberto. É a igreja com as portas do templo fechado, mas com as portas do coração para louvar e adorar a Deus. Porque quantas pessoas estão lotando a igreja e quantos templos cheios de igrejas vazias. E agora nos mostra que nós encontramos muitas igrejas, que somos nós, a igreja de Cristo, cheia do Espírito Santo, de fé e de autoridade. A igreja que vai ser arrebatada, a igreja do arrebatamento, é uma igreja que primeiro experimentou o verdadeiro arrependimento. E agora ela conserva o verdadeiro avivamento. Que viemos conservar o verdadeiro avivamento. Que em todo tempo estejam alvas as nossas vestes. E que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que estejam sempre acesas as nossas candeias e cingidos os nossos lombos. Que nós possamos estar, queridos, sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que possamos conservar esse verdadeiro avivamento, que a chama do Espírito Santo não se apague sobre as nossas vidas. E Paulo vai dizer isso: não apagueis o Espírito Santo. Que nós tenhamos desejo, que em nosso coração sempre tenha o ardor da palavra do Senhor. Que possamos dizer como o salmista Davi: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E o que traz avivamento, todos nós sabemos, é a palavra do Senhor. Outra coisa não traz avivamento para a igreja, de maneira nenhuma. A terceira coisa, queridos, que eu quero falar para os irmãos, a igreja do arrebatamento é a igreja que eu até anotei aqui, ela não se deixou levar pelo entretenimento. Paulo vai dizer também a Timóteo, 2 Timóteo 2 e 4, que o bom soldado que milita não se embaraça com os negócios dessa vida. Se você ler o capítulo de número 12 da carta aos Hebreus, você vai ver também o escritor aos Hebreus, talvez Paulo, não sei,
ou Apolo, também não sei, mas o escritor aos Hebreus vai falar sobre no capítulo 12, deixando todas as coisas que nos embaraçam e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que ela não deu lugar, ou digamos, ela não se deixou levar pelo entretenimento. Muitos evangelhos, irmãos, estão sendo pregados só para entreter as pessoas. O evangelho não é para entreter, não é o seguinte: eu vou escolher a emissora A e a B porque eu gosto da A e da B, e ali ela traz uma coisa que é saudável aos meus ouvidos. Não, o evangelho não é para isso. O evangelho é para nos confrontar. O evangelho é para mostrar o nosso lugar, a nossa posição de servo. Nós somos servos, apenas servos, ou tomar carona aqui no hino, e nada mais. Então, as pessoas têm trazido entretenimento. Muitas coisas, não, a desculpa é para manter o jovem, a classe A ou a classe B na igreja. Não, o que sustenta o crente na igreja é a palavra do Senhor, a convicção, a mudança de vida. E quer ver uma prova? Nós encontramos aquele ex-endemoniado gadareno sendo liberto. Depois de liberto, ele estava aos pés de Cristo, sentado em perfeito juízo e vestido. Olha aí. E a Bíblia vai dizer que ele vai pedir para ele estar se sentindo tão bem ali que ele queria ir com Jesus. Jesus vai dizer: não, você vai aos teus e fala para eles com as grandes coisas fez o Senhor por ti. Então, querido, evangelho não é para nós disputarmos quem é o melhor, quem prega melhor, qual a igreja maior, a igreja não. Eu acho que me chama mais atenção, irmãos, esse evento agora foi para mostrar para muitas pessoas que a igreja não é de pastor, a igreja é de Cristo. E eu louvo a Deus por isso, que muitas pessoas que tinham esse pensamento de achar que a igreja é dele, vou usar uma expressão de minha mãe: pode tirar o cavalo da chuva, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. Então, queridos, a igreja que ela não viveu esse entretenimento. Nós estamos vivendo aí, irmãos, uma fartura, e as pessoas têm medo de dizer isso. Quantos e quantos os cultos se tornaram show, porque as pessoas procuram entretenimento. As pessoas procuram entretenimento. Os cantores se tornaram estrelas, mudaram de vaso para estrela. Eu nunca ouvi essa metamorfose de vaso para estrela. A igreja aqui, ela espera ser aplaudida. E a igreja não é para ser aplaudida. A igreja é para fazer a obra de Deus e às vezes nem ser reconhecida, porque o reconhecimento vem da parte de Deus. Então a igreja que ela não se embaraçou com os negócios dessa vida, essa igreja está apta para o arrebatamento da igreja. Essa igreja está apta para a volta de Cristo. Tá certo? Então anote aí no seu coração, anote aí se você é ruim de memória, anote aí no papel. A primeira característica da igreja do arrebatamento é a igreja que passou pelo arrependimento. A segunda é a igreja que mantém o avivamento. O problema não é só sentir a presença de Deus hoje, é continuar sentindo. Quantas pessoas um dia já choraram, clamaram, se derramaram diante da presença de Deus e hoje já não sentem mais nada? Então, o avivamento não é aquela palavra, permita-me a expressão, quando eu era menino, talvez você já fez isso, eu pegava uma palha de aço, que nós chamamos de bombril, amarrava um cordão na ponta, tocava fogo na outra e rodava, girava, e muita faísca, ainda gritava, né? E saía correndo no meio da rua. Quando, questão de 3 segundos, aquele fogo se apagava e terminava em nada. O que nós temos vendo hoje, esse avivamento de fogo de palha, avivamento de fogo de bombril, que é perigoso até queimar os dedos. Chega na igreja e diz: irmão, minha esposa, meu filho, minha mãe, cada um tem a situação diferente, vai dizer assim: o culto foi uma bênção. Foi mesmo, irmão? E onde foi que o pastor leu? Eu não sei, só sei que foi uma bênção. Não, irmão. A igreja do avivamento é avivada pela palavra. A palavra é aquela que goteja na nossa cabeça, na nossa mente. Aquela palavra que você vai mastigando, remoendo. Você vai dizendo: oh Jesus, muito obrigado, eu preciso mudar. Oh Jesus, muito obrigado, eu preciso ser transformado. Oh Jesus, muito obrigado, como eu sou ruim. Oh Jesus, muito obrigado, como eu preciso ser diferente. Oh Jesus, estou falando porque às vezes é muito fácil pegar aqui o celular, fazer uma live com o pastor e dizer você e apontar o polegar para você. Não, não é você, é nós. Quem precisa de arrependimento? Nós. Quem precisa da graça de Deus? Nós. Quem precisamos da misericórdia de Deus? Nós. Quem precisamos do perdão? Sou eu e você. Tá certo? Então, queridos, a terceira característica da igreja do arrebatamento é a igreja que não se deixou levar pelo entretenimento. É a igreja que não acendeu as luzes para os holofortes, para as estrelas gospel. Não, é a igreja, eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de ouvir
porque música, gosto musical, eu vou usar uma expressão aqui de um grande amigo meu chamado irmão Devaldo, ele vai dizer: não se pode jogar a água da bacia com um menino dentro. Não se podemos aqui generalizar e dizer que nenhum cantor gospel, pregador, não, de maneira nenhuma, mas temos cuidado com os exageros. A igreja não é para entretenimento. Eu nunca se vi para adorar a Deus pagar um camarote VIP. Até a expressão, né, VIP é até muito pesada. Very important personal, pessoa muito importante. Só existe uma very important personal chamada Jesus Cristo de Nazaré. Essa sim é a pessoa muito importante nas nossas vidas. Eu nunca vi, para sentir a graça de Deus e a presença de Deus, eu me acotovelar e eu pegar e enclausurar no local onde as pessoas se barroam nas outras, para ver a pessoa para ali sentir a presença de Deus. Não, para sentir a presença de Deus basta ser arrependido, um coração contrito e um espírito quebrantado. Então, queridos, a igreja que ela não se deixou levar pelo entretenimento. Que o Senhor nos guarde do entretenimento, que o Senhor nos guarde deste mal tão sério que tem prejudicado a igreja de Cristo, principalmente aqui no Brasil. A outra característica, queridos, que eu quero conversar contigo, é a igreja. Nós encontramos isto muito nos evangelhos, mas principalmente no livro de Atos, do capítulo 1 em diante, capítulo 2 principalmente, o 3 e o 4, não vou citar muitas passagens porque vai demorar muito, mas é a igreja do comprometimento. E existe uma diferença entre comprometimento e compromisso. Talvez eu tenha explicado aqui, mas se não tiver explicado, vamos só relembrar, caso já tenha acontecido isso. Compromisso é quando eu marco ou quando eu me comprometo com alguém e cumpro somente aquilo que foi prometido entre mim e a pessoa tal. Isso é compromisso. Comprometimento é quando eu faço muito mais daquilo que é para ser feito. É mais ou menos assim. Comprometimento é quando nós assumimos uma responsabilidade e fazemos muito mais. Observe, querido, que grandes pessoas ou aqueles grandes empresários, eles contratam um funcionário quando ele faz mais do que aquilo que é para fazer. Quantas pessoas não foram demitidas porque chegam e dizem: eu trabalho na confecção, trabalho no corte. Aí faltou tecido para cortar, eu não faço mais nada, porque ele só tem compromisso. Quem tem comprometimento com a empresa, ele varre, ele vai limpa, ele vai no outro setor e ajuda, dá uma força, porque ele não está comprometido, ele tem comprometimento. Da mesma forma é a igreja de Cristo, quando eu vou para o culto, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com o meu pastor, eu tenho um compromisso com os meus irmãos em cantar e pregar, mas se eu for só até ali, eu só vou porque eu tenho um compromisso. Mas quando você vai porque você tem compromisso e você adora a Deus com sinceridade, você busca a Deus, mesmo que não seja você o pregador, você vai e adora a Deus, porque hoje, meus queridos, ou dificuldade, meus amados, é nós encontrarmos grandes pregadores que parem para escutar os outros. E quando nós temos comprometimento, nós fazemos mais do que aquilo que nos foi imposto. Isso é comprometimento. A igreja de Cristo, a marca da igreja que vai ser arrebatada é a igreja que vive o comprometimento. Ela está apta para ajudar. E eu quero mais uma vez aplaudir, parabenizar todos aqueles que estão fazendo de coração em ajudar aqueles que estão passando por lutas, tá certo? E que esse sentimento não seja somente em uma pandemia. Esse sentimento é para ser em todas as áreas da nossa vida. Que as mesmas atitudes do bom samaritano não seja somente uma vez, seja durante o ano todinho. O que me chama a atenção aqui, uma certa vez uma irmã me chamou na igreja e pediu o pastor para dar o testemunho, e ela disse: pastor, eu quero contar um testemunho. E a irmã: diga, minha querida. Olha, eu vinha no trânsito e um elemento puxa a arma e coloca a arma na minha cabeça, dentro do carro, e diz: é um assalto. E eu imediatamente disse: ei, Jesus te ama. Aquele homem começou a chorar e desistiu e foi embora. E ela louvou a Deus, glória a Deus por isso. Mas eu fiquei pensando: oh meu Deus, será se eu só posso dizer Jesus te ama quando alguém coloca uma arma na minha cabeça? Será se eu só estou disposto a dizer: ei, Deus tem uma obra na tua vida? Ei, meu irmão, te levanta. Ei, meu irmão, o Senhor é contigo. Nós estamos precisando agora mais do que nunca de darmos as mãos. Estamos agora mais do que nunca precisamos não dar a mão o dedo para apontar, mas dar a mão para socorrer.
de estendermos as mãos para ajudarmos uns aos outros. E a igreja, as igrejas que estão fazendo isso com sinceridade, eu quero parabenizá-los, porque eu não quero ser hipócrita, porque até agora eu não doei nem um quilo de arroz a ninguém. Então eu não vou condenar o que esteja fazendo isso. Apenas digo que, se fizer, faça de coração, deixe a sua cama em casa, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que a igreja tem comprometimento em ajudar os irmãos. E por último, querido, a outra característica número 5 da igreja que vai ser arrebatada, é a igreja que suporta o sofrimento. Observe que numa passagem clássica, que faz muitas alusões à igreja, que é a parábola das 10 virgens, observe que diz assim: e tardando o noivo, todas adormeceram. O problema não é adormecer, não. O problema é ter azeite na reserva. Não é pecado adormecer, todas adormeceram, mas a diferença foi o azeite na reserva. Então, passar por lutas de maneira nenhuma é pecado. Passar por dificuldades, não, de maneira nenhuma é pecado. Nós encontramos, principalmente se nós lermos as cartas em Apocalipse, começando por Éfeso, falando sobre Esmirna, a igreja sofredora, falando sobre a Esmirna, a igreja rica mais pobre e pobre mais rica, dá para entender? Falarmos sobre a igreja de Laodiceia, a igreja rica mais pobre, e assim sucessivamente. Nós encontrarmos ali, nós temos bagagem para conversarmos a semana toda, temos assunto o suficiente para falarmos. Então a igreja, ela passa por sofrimento. Não é que Deus tenha prazer no sofrimento, mas faz parte do dia a dia, faz parte das lutas, e a igreja, ela enfrenta o sofrimento, ela deve passar por isso. Já imaginou se eu chegar para vocês que estão me acompanhando, o irmão Israel, a paz do Senhor, o Zaqueu, o irmão Maurício, o irmão Fabiano, Deus te abençoe, todos vocês que estão me acompanhando, já pensou se eu dissesse o seguinte: ei, eu quero os convidados para tomar um café aqui em casa, quem é que vem? Mande aí a mensagem, se eu convidar para tomar um café. Mas se eu disser assim: ei, Israel, Zaqueu, Maurício, Fabiano, eu quero te convidar para você levar 5 lapadas de cipó de Jurema nas costas, será que você vem? 5 chicotadas, para tomar o café, talvez você venha, mas apanhar não. E Paulo vai dizer assim: ei, Timóteo, sofre comigo as aflições de um bom soldado. Olha o convite que Paulo faz a Timóteo: sofre comigo, ou seja, apanha comigo, sofre comigo, chora comigo, as aflições de um bom, não é soldado ruim não, de um bom soldado. O crente, ou o obreiro, ou o irmão, ou a ovelha, como não sei qual nome você querer chamar, ela não foi treinada para suportar o sofrimento, ela foi muito mal treinada. Se ela foi ensinada a ela somente os direitos e não os deveres, ela foi muito mal ensinada. A igreja tem que ser ensinada os direitos e os deveres. Nós temos direitos que nós não tínhamos direito, é a graça de Deus, nós não tínhamos direito algum, mas o Senhor nos deu. Agora também nós temos deveres. E esses deveres têm que ser cumpridos. Nosso Brasil, a nossa educação, a nossa juventude, em uma certa parte, sem generalizar, está um caos, é porque foi ensinado só deveres, só direitos e não deveres. O que acontece com a igreja também é da mesma forma. A igreja que foi ensinada somente direitos, eu exijo, eu determino, mas os deveres é arrependei-vos, é nós reconhecermos o nosso lugar. O que é os nossos deveres? É nos mantermos firmes, nos guardarmos da contaminação do mundo. Esses são os nossos deveres. Então a igreja, querido, anote comigo aí. Primeiro, a igreja que vai ser arrebatada não é a igreja milionária, não é a igreja rica, não é a igreja que tem 10 emissoras de rádio, de TV. A igreja que vai ser arrebatada não é a igreja mais antiga, mais tradicional. A igreja que vai ser arrebatada não é a que tem mais número de membros, de diáconos, de presbíteros, de mestres, de PhD em teologia, filosofia. Não é a igreja que tem número de cantores bonitos, tenor, soprano, contralto, barítono, baixo. Não. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que participou ou experimentou o verdadeiro arrebatamento. O arrependimento, perdoe. A segunda característica é a igreja que conserva o avivamento. Terceira característica é a igreja que não se deixou levar pelo entretenimento. E a quarta característica é a igreja que vive um comprometimento. E a quinta característica é a igreja que suporta o sofrimento. Vamos suportar, a Bíblia diz que é um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Não é assim?
Mateus, no Monte das Bem-aventuranças, se não me falha a memória, capítulo 5 vai falar sobre isso. A nossa luta vai passar. Nós cremos assim. Essa dificuldade vai passar, essa tempestade vai passar, o mal vai se acalmar e possamos ter a ousadia de pedirmos a graça de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, aqueles 3 jovens na fornalha, quando foram indagados a respeito da adoração, ele disse: olha, não nos convém nos responder sobre este assunto, e fica sabendo que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar, mas, eu estava dizendo o seguinte, se não nos quiser livrar, ou seja, que nós venhamos a pegar fogo, que nós venhamos a se tornar tocha humana, tá certo? E rapidamente eu te convido aqui, por favor, a nós encerrarmos. Acompanhe comigo, querido, Hebreus, capítulo de número 11. Rapidamente eu quero ler com os irmãos os últimos versículos do capítulo 11 de Hebreus. Diz assim, versículo 36 do capítulo 11: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, tá certo? Então, queridos, não fique triste se você está passando por luta, não fique triste por dificuldade. Essa é a característica da igreja, a igreja do sofrimento. Jesus, em todo o seu ministério, querido, Jesus demonstrou 3 coisas, queridos, que eu até falei na outra live, que nos dá bagagem para nós falarmos em outro assunto: suor, sangue e lágrima. Essas 3 coisas nos custam caro. E a igreja, pastor, mas o evangelho, Cristo não já pagou a salvação? Vou tomar carona em um grande pregador quando ele disse que, se não me falha a memória, foi Billy Graham, quando ele fala que a salvação é gratuita, mas o discipulado custa caro. E você sabe disso, sabe do que eu estou falando. Que Deus em Cristo te abençoe, querido. Pastor, qual é a igreja que vai ser arrebatada? Eu vou te dizer: a igreja arrependida, a igreja avivada, a igreja que não se deixa levar pelo entretenimento, a igreja comprometida e a igreja sofrida. Que Deus em Cristo te abençoe. Meus queridos, vocês que participaram comigo, um grande abraço a todos os nossos amados irmãos. Guarde isso no seu coração. Guardemos essa palavra, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Hebreus 4:12, se não me falha a memória. Que Deus em Cristo te abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe.